Vamos resolver o grupo 1 do exame 2020 da primeira fase. Recriando uma das famosas experiências realizadas por Galileu, estudou-se o movimento de translação de uma esfera largada sobre um plano inclinado. Considere que a esfera pode ser representada pelo seu centro de massa, modelo da partícula material. Admita que, em cada ensaio realizado, o módulo da velocidade da esfera aumentou proporcionalmente com o tempo decorrido e que a resultante das forças de atrito que atuaram na esfera não foi desprezável. Qual dos diagramas pode representar na mesma escala as forças que atuam na esfera durante a descida no plano inclinado? Ora, então que forças é que atuam nesta esfera durante a sua descida? A esfera tem uma massa, logo tem um peso, portanto tem uma força gravítica a atuar sobre ela. A força gravítica é perpendicular ao horizontal e ela está bem representada nos 4 diagramas. Temos aqui a força gravítica bem representada. Tal como a força de reação normal, que é a força que o plano inclinado exerce sobre a esfera, perpendicular à direção do plano inclinado, também está corretamente representada em todos os diagramas. No diagrama B e D, aparece aqui uma força na direção e sentido do movimento, que esta força não atua na esfera. As únicas forças que atuam na esfera é a força gravítica, é a força de reação normal e é a força de atrito. Depois de somarmos estas 3 forças, a força gravítica, a força normal e a força de atrito, poderemos obter uma resultante das forças com este aspecto que está aqui, mas não faz sentido representarmos no mesmo diagrama as forças que atuam na esfera e a resultante das forças. Portanto, apresentamos no outro diagrama a resultante das forças sozinha, porque a resultante das forças resulta da soma destes 3 vetores. Portanto, esta força na direção e sentido do movimento não pode estar no diagrama escolhido. Em relação ao diagrama A e C, a diferença está na intensidade da força de atrito. No diagrama C, a intensidade da força de atrito é bastante maior. E se nós obtivéssemos aqui a componente do peso no deslocamento, que nós normalmente chamamos P de X, esta componente do peso do deslocamento tinha menor intensidade que a força de atrito, o que ia fazer com que a resultante das forças, destas 3 forças, iria apontar no sentido oposto ao do movimento, no sentido oposto ao da velocidade, o que significava que esta esfera estava a ter movimento retilíneo retardado, portanto o módulo da sua velocidade estava a diminuir. E dizem-nos que o módulo da velocidade da esfera aumentou proporcionalmente com o tempo decorrido, ou seja, a aceleração da esfera foi constante. Se a aceleração da esfera foi constante, a sua aceleração foi sempre igual, desde o início do movimento até ao fim. E no início do movimento a esfera passou de uma velocidade nula para uma velocidade com um certo valor, neste caso com um certo valor positivo, portanto a sua velocidade aumentou em módulo e em valor, o que significa que a aceleração apontou no sentido do movimento. Se a aceleração apontou no sentido do movimento no início da descida, vai apontar no sentido do movimento no início de todo o movimento. E pela segunda lei de Newton, o vetor resultante das forças também vai ter esta direção e sentido, o que significa que a resultante das forças tem que apontar sempre no sentido do movimento. E, portanto, este diagrama C não podia ser escolhido, tinha que ser o diagrama A. Vamos passar para a questão 2. Na recriação da experiência de Galileu, foi utilizado um plano inclinado de comprimento L que está esquematizado na figura 1. Em 2 dos ensaios realizados, a esfera foi largada de 2 posições diferentes, A e B, tendo-se medido o tempo que a esfera demorou a atingir a posição C. 2.1. O trabalho realizado pela força gravítica que atua nesta esfera, desde a posição de onde é largada até à posição C, depende ou não depende da posição inicial e depende ou não depende da intensidade da resultante das forças de atrito que atuam na esfera. Ora, então, o trabalho
que a força gravítica da esfera realiza durante este deslocamento de A para C é dado por o simétrico da variação da energia potencial gravítica de A para C. A energia potencial gravítica depende da massa, do módulo da aceleração gravítica e depende da altura da esfera em relação a um certo nível de referência. E, portanto, aqui nem a massa nem a aceleração gravítica da esfera variam de A para C, mas existe uma diferença de altura entre A e C. Portanto, e vai haver aqui uma variação de energia potencial gravítica, vai haver aqui trabalho realizado pelo peso. E a variação de altura de A para C depende da posição da esfera no nosso referencial de posições, porque conforme a posição da esfera no referencial de posições, a variação de altura vai ser diferente. Logo, o trabalho realizado pela força gravítica, desde a posição onde ela é elevada, depende da posição inicial, porque a altura da esfera depende da posição inicial. Portanto, depende, mas depende da intensidade das forças de atrito? Pois claro que não. Depende da massa, depende da aceleração gravítica, depende da variação da altura, não depende daqui de força de atrito nenhuma. Portanto, depende e não depende. Tinha que ser a opção B. Vamos passar para a questão 2.2. Considere que TA e TB são os tempos que a esfera demora a atingir a posição C quando é largada das posições A e B, respectivamente. Determine o quociente desses tempos. Mostre como chegou ao valor solicitado. Ora, então temos que determinar o quociente entre o tempo A e o TB. No tempo A foi o intervalo de tempo que a esfera demorou a fazer o percurso de A para C, e o tempo B foi o intervalo de tempo que a esfera demorou a fazer o percurso de B para C. Ora, este movimento da esfera, sabemos então que foi um movimento retilíneo uniformemente acelerado, portanto com aceleração constante, e nós sabemos, pelo formulário do exame, que a equação de posições que descreve a posição em função do tempo do movimento retilíneo com aceleração constante é esta: x é igual a x0 mais v0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Ora, então, podemos dizer que a posição xc, portanto, a posição da esfera em C, que neste caso a posição da esfera em C, de acordo com o nosso referencial de posições, vai ser exatamente igual a L. Porque a posição inicial é 0, a posição em C, portanto, vai ser igual a L. Então, eu posso dizer que L é igual à posição inicial A, que neste caso é 0 metros, mais componente escalar da velocidade inicial, tanto no deslocamento da esfera desde a posição A e desde a posição B, a sua velocidade inicial é 0. Mais 1 meio da aceleração da esfera, da componente escalar da aceleração da esfera, vezes o TA. E, portanto, isto é a equação de posição para o movimento da esfera de A para C, partindo de A e chegando à sua posição final em C. Já sabemos que ela vai atingir a posição final C no instante TA. Começamos a contar o tempo desde a posição inicial da bola, que neste caso foi 0 metros. Mas se fizéssemos também uma equação para o movimento da bola partindo da posição B, quando a bola partindo da posição B chega à posição C, ou seja, chega a L, isso é igual à posição inicial da esfera, que neste caso em B é 1/4 de L, mais a componente escalar da velocidade inicial da bola, da esfera continua a ser 0, mais 1 meio, e agora a aceleração, como a aceleração é constante, é exatamente igual à aceleração no caso do movimento da esfera partindo da posição A, portanto vou continuar a representar por um A, mas o intervalo de tempo que a esfera demora agora neste caso vai ser TB. Ora, então, posso tirar a partir daqui desta equação uma expressão para TA. Ficamos que L
vezes 2 a dividir por A é igual a TA ao quadrado, ou seja, raiz de L vezes 2 sobre A é igual a TA. Quando que fazemos o mesmo para TB e obtemos a expressão L menos 1/4 de L, e L menos 1/4 de L vai dar 3/4 de L, vezes 2 a dividir pelo componente escalar da aceleração, e a raiz deste valor vai ser igual a TB. Ora então, o nosso quociente entre TA e TB vai ser igual a TA, que é dado por L vezes 2 sobre A, raiz este quociente, sobre raiz de 3/4 de L vezes 2 sobre a aceleração. Ora, isto vai ser igual a 2L sobre A sobre 6L sobre 4A. Isto vai ser a raiz deste valor. Isto vai ser igual a 2 vezes 4, 8 vezes L vezes A sobre 6 vezes L vezes A. Portanto, isto vai ficar igual a raiz de 8 sextos, ou seja, raiz de 4 terços. Portanto, o quociente entre TA e TB é igual a raiz de 4 terços. Podemos obter mesmo um valor aproximado. 1,15. Vamos passar para 2,3. Não, já é para o exercício 3. Os tempos de descida da esfera sobre o plano inclinado foram medidos indiretamente a partir dos volumes de água vertidos por uma bureta. Assim, em cada ensaio realizado, abriu-se a torneira da bureta no instante em que a esfera foi largada sob o plano inclinado, e fechou-se a torneira da bureta no instante em que a esfera atingiu a base do plano. Na figura 2 reproduzem-se duas fotografias, 1 e 2, de parte da bureta, guardada em centímetros cúbicos, nas quais se observa o nível de água no início e o nível de água no final de um dos ensaios. Qual foi o volume de água escoado nesse ensaio? Apresente o valor solicitado com o número correto de algarismos significativos. Ora, então vamos lá ver. Nós na imagem 1 podemos ver que no início a bureta não tinha o nível de água no zero, portanto já tinha sido escoado 1,6 centímetros cúbicos de água já tinham sido escoados, portanto vou pôr que no volume 1 já tinham sido escoados 1,6, e agora vamos lá ver se os algarismos significativos, este algarismo tem que ir até às centésimas ou até às décimas. Temos que ver qual é a incerteza de leitura desta bureta. A menor divisão desta bureta, a menor divisão da sua escala é, ora, 1 a dividir por 10 dá 0,1, logo a incerteza é 0,1 a dividir por 2, que vai dar 0,05 centímetros cúbicos. Isto é a incerteza e, portanto, o nosso resultado de volume lido também tem que ir até ao algarismo das centésimas. Logo, em o volume 1, que já tinha sido escoado, era 1,60 centímetros cúbicos. Enquanto que
até ao volume 2, até à situação 2. Foram escoados, no total, 6 centímetros cúbicos. Logo, o volume que foi escoado apenas desde o início da descida da esfera no plano inclinado até ao final, que eu vou chamar volume escoado na descida da esfera, vai ter que ser igual a 6 centímetros cúbicos menos 1,60, que vai dar 4,40 centímetros cúbicos. Foi então o volume de água que caiu, que foi escoado da bureta durante a descida da esfera. 3.2. Considere que nos ensaios realizados a bureta vertia aproximadamente 1,6 centímetros cúbicos de água em cada segundo. A massa volúmica da água nas condições que foram realizados esses ensaios é 1 grama por centímetro cúbico. Quantas moléculas de água foram aproximadamente vertidas pela bureta em cada segundo? Ora, então sabemos que em cada segundo o volume de água vertido era 1,6 centímetros cúbicos. Conhecemos a densidade da água, a massa volúmica da água, logo podemos converter este volume de água vertido em cada segundo para massa, porque sabemos que a massa volúmica da água é igual à massa de água a dividir pelo volume de água que esta massa ocupa. Ora, então, a massa volúmica, que nos dizem que é igual a 1 grama por centímetro cúbico, nestas condições de pressão e temperatura, vai ser igual a uma massa M que vamos calcular, a dividir pelo volume que queremos considerar, que é o volume de água escoado, vertido em cada segundo. Ora, então vimos que, como a densidade é 1 grama por centímetro cúbico, a massa também vai ser igual a 1,60 gramas de água vertido num segundo, escoada num segundo. Nós queremos saber o número de moléculas de água que são escoadas nesse segundo, que estão presentes nesta massa de água. O número de moléculas de água, que representamos por N maiúsculo, esta fórmula aparece no formulário do exame, é igual à quantidade de moléculas de água vezes o número de Avogadro, que é o número de moléculas que existe numa mole de moléculas. A quantidade de gotas de água vai ser igual à massa que queremos considerar, a dividir pela massa molar da substância que é a água. Portanto, isto vai ser igual à massa de 1,60 gramas a dividir pela massa molar da água. Consultávamos a tabela periódica. 18,02 gramas por mol, dividir por 18,02 gramas por mol, vezes o número de Avogadro, e íamos consultar o formulário do exame. E davam então 5,34 vezes 10 elevado a 22 moléculas de água que eram vertidas da bureta em cada segundo. Portanto, tinha que ser a opção D. Tinha que ser a opção D. Vamos passar para 3.2.2. Na tabela seguinte estão registadas as distâncias D percorridas pela esfera, largada de diferentes posições sobre o plano inclinado, e os volumes V de água vertidos
até a esfera atingir a base do plano. Portanto, temos aqui o volume de água vertido da bureta correspondente à distância que a esfera percorre no plano inclinado. Determine o módulo da aceleração da esfera em metros por segundo a partir da equação da reta de ajuste a um gráfico adequado. Na resposta, apresente uma tabela com os valores a utilizar na construção do gráfico, identificando as variáveis consideradas. Apresente a equação da reta de ajuste a esse gráfico. Calcule o valor solicitado. Ora, então nós queremos construir aqui um gráfico que relacione variáveis de forma a que possamos obter a aceleração da esfera na descida a partir do declive da reta de ajuste. Que variáveis é que vamos ter que escolher como nossa variável dependente e como nossa variável independente? E o que é que nós conhecemos? Conhecemos os volumes de água que foram escoados para cada distância percorrida pela esfera no plano inclinado. Então nós sabemos que esta água foi escoada da bureta a uma velocidade que eu vou chamar a velocidade de escoamento, a uma velocidade de 1,6 centímetros cúbicos por segundo. 1,6 centímetros cúbicos por segundo. A velocidade de escoamento da água manteve-se constante durante a descida da esfera no plano inclinado e, portanto, podemos dizer que a velocidade de escoamento da água é igual ao volume de água que foi escoado durante esta distância percorrida, que nós temos aqui valores desse volume nesta tabela, a dividir pelo intervalo de tempo em que esse volume foi escoado. E este intervalo de tempo é o intervalo de tempo que este volume de água foi escoado, mas também é o intervalo de tempo que a esfera demorou a percorrer esta distância. Portanto, temos de dizer então que o volume escoado é igual a velocidade de escoamento vezes o intervalo de tempo. A esfera está a percorrer o plano inclinado. Sabemos que a aceleração da esfera durante a descida deste plano inclinado é constante e é um movimento retilíneo com aceleração constante. Então sabemos que a equação de posição que descreve esse movimento em função do tempo é igual à posição x a um certo instante t, é igual à componente escalar da posição inicial mais componente escalar da velocidade inicial vezes t mais 1/2 de at ao quadrado. Se nós fizermos a posição x menos a posição inicial da esfera, passamos para este lado da equação, isto vai ser igual ao componente escalar da velocidade inicial da esfera, qualquer que seja a posição inicial escolhida para obter estas distâncias percorridas diferentes, a velocidade inicial é sempre nula. Portanto, este valor aqui é sempre nulo, esta parcela é igual a 1/2 de at ao quadrado. X menos x0 é a componente escalar do deslocamento. Como este movimento fez sempre no mesmo sentido e é um movimento retilíneo, a componente escalar do deslocamento é exatamente igual à distância percorrida pela esfera. Portanto, ficamos com a relação que a distância percorrida pela esfera é igual a 1/2 vezes a componente escalar da aceleração, que é o que nos interessa calcular, vezes o t, que é o intervalo de tempo que a esfera demorou a percorrer esta distância. Portanto, e assumimos que na posição inicial o instante inicial é 0 segundos, portanto este t também pode ser representado por ΔT ao quadrado. Ora, então se nós isolarmos deste lado a componente escalar da velocidade da aceleração, vimos que a componente escalar da aceleração da esfera é igual à distância percorrida pela esfera no plano inclinado vezes 2 a dividir pelo intervalo de tempo que a esfera demorou a percorrer esta distância ao quadrado. Ora, então se
nós escolhermos como variável independente o quadrado dos intervalos de tempo que a esfera demorou a percorrer a distância d, e se nós escolhermos como variável dependente a distância d percorrida pela esfera, o declive da reta de ajuste, que é igual à distância d a dividir por o quadrado dos intervalos de tempo, o quadrado do intervalo de tempo, o declive desta reta de ajuste vai ser exatamente igual a metade da aceleração. Portanto, interessa-nos fazer um gráfico onde tenhamos a distância percorrida pela bola no plano inclinado em função do quadrado do intervalo de tempo que a esfera demorou a percorrer as distâncias d. Então, queremos ter, para construirmos o nosso gráfico, queremos ter valores de distância em metros, e já temos aqui os valorzitos. E agora podemos ter o quadrado dos intervalos de tempo correspondentes a cada distância percorrida pela esfera. E nós vimos aqui pela relação entre a velocidade de escoamento e o intervalo de tempo que a esfera demora a percorrer uma certa distância d ao longo do plano inclinado, esse volume vertido na esfera, aqui nós temos valores sobre isso, temos aqui vários valores de volumes de água que foi vertido da bureta durante o intervalo de tempo de t. Portanto, esse volume é obtido multiplicando a velocidade de escoamento vezes o intervalo de tempo. Logo, o intervalo de tempo é igual ao volume escoado a dividir pela velocidade de escoamento. Ora, então, o quadrado do intervalo de tempo correspondente a uma distância percorrida pela esfera de 3 metros vai ter que ser igual ao volume de água que foi escoado durante essa distância percorrida, que foi 5,60, a dividir pela velocidade de escoamento da água, que é 1,6, e, portanto, este valor ao quadrado. Ora, isto vai ser igual a 12,2 segundo. E isto era o intervalo de tempo, o quadrado do intervalo de tempo correspondente à distância de 3 metros. Tínhamos que fazer esta conta, esta operação para todas as distâncias. Para a distância percorrida de 2,50 metros, isto seria igual ao volume escoado durante esta distância percorrida, que era 5, a dividir pela velocidade de escoamento e o quadrado deste valor. Ia ser igual a 9,76 segundo. Intervalo de tempo correspondente a uma distância percorrida de 2 metros, o quadrado deste intervalo de tempo teria que ser igual a 4,55 sobre 1,6 ao quadrado dava 8,09 segundo, intervalo de tempo correspondente à distância percorrida de 1,50 metros e o quadrado do intervalo de tempo correspondente a uma distância percorrida de 1 metro. Precisamos dos volumes correspondentes, que é 3,90 centímetros cúbicos aqui, esta distância, e 3,20. Portanto, isto vai dar
Já temos aqui. Podemos completar a nossa tabela. E agora vamos obter a reta de ajuste, é este conjunto de valores. Vamos obter a equação da reta de ajuste e depois já sabemos que se multiplicarmos o declive da reta de ajuste por 2, vamos obter a nossa componente escalar da aceleração. Então vamos lá aqui ao menu Stat. Na list 1, que é onde eu tenho os valores da minha variável independente, vou ter que colocar os quadrados do tempo. List 2, os valores de distância percorrida. E agora vou... Esqueci, tem aqui um valorzito a menos. 3, 2.5, 2, 1.5 e 1. Vou obter a minha equação da reta de ajuste e vejo que essa equação é y, que no nosso caso é a nossa distância percorrida, é igual ao declive, que é 0,247, x, que no nosso caso é quadrado do intervalo de tempo, mais a ordenada na origem, 0,027. Ora, então, o nosso declive da reta de ajuste é igual a d a dividir por intervalo de tempo ao quadrado. Vimos que é igual a 0,247. Logo, a nossa componente escalar da aceleração é igual a 2 vezes distância a dividir por quadrado do intervalo de tempo, logo é igual a 2 vezes o declive e, portanto, é igual a 0,247 vezes 2, que dá 0,494 metros por segundo.